bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante que chegou pra gente. Isso. E é uma história poderosa. Acompanha a jornada de um personagem, Suanga, desde a vida dele como príncipe no reino africano, passando pela captura, a escravidão aqui no Brasil do século XIX e, bom, até um desfecho bem surpreendente. Exato. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além da trama, sabe? É usar essa história pra gente explorar as dinâmicas de poder, a identidade e principalmente as várias formas de resistência. Ah, isso é interessante. Porque a narrativa mostra que resistir não é só lutar de frente. Às vezes é sobreviver, é lembrar, aprender e planejar. Perfeito. É uma história sobre a brutalidade do sistema, claro, mas também sobre a resiliência do espírito humano. Vamos começar do início, então. Antes de tudo, no mundo que foi perdido, o reino de Kajama. A descrição desse lugar é incrível. Ficava na África Central, às margens do rio Lualaba. E o mais curioso é que o poder deles não vinha do ouro ou de armas, como a gente poderia imaginar. E esse, pra mim, é o ponto-chave que define toda a história do Zuanga. A riqueza e a influência de Kajama vinham, assim, da maestria dos seus tecidos. Dos tecidos. Sim, eles não eram simples artesãos, eram mestres, donos de segredos de tingimento, de tecelagem, que eram cobiçados por todos os reinos vizinhos. Os pigmentos que eles criavam, tipo um azul que imitava a noite ou um vermelho que parecia sangue, era algo considerado quase mágico. A capital era chamada de Cidade dos Mil Teares. O texto descreve um lugar onde o ar vibrava com o som das lançadeiras e tinha aquele cheiro constante dos corantes, sabe? Imagino! Um manto de Kajama era mais que uma roupa. Era um símbolo de status, uma moeda de troca. Quase uma declaração política. Totalmente. Mas eu fico pensando, um poder baseado em tecido, não parece um pouco frágil diante de vizinhos com exércitos? É uma ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Não era frágil, era uma forma diferente de poder. Um poder baseado em cultura, em tecnologia. Pensa nisso como, sei lá, uma marca de luxo ou uma tecnologia de ponta hoje em dia. Faz sentido. Todo mundo queria, mas poucos sabiam fazer. E isso gerava uma cobiça imensa, claro. O reino vivia sob ameaça constante. A narrativa menciona o reino de Batamba, que queria os campos de algodão deles, Certo. e outros reinos que exigiam os tecidos como tributo. O texto descreve a região como um tabuleiro de xadrez sangrento. Então já existia captura de pessoas, já existia conflito ali, mesmo antes da chegada massiva dos europeus. Então o príncipe Zuanga cresce nesse ambiente, onde a beleza e o perigo andam lado a lado. Exatamente. E ele aprende uma lição que vai ser fundamental depois. Que o poder não está só na lança, na força bruta, mas também na inteligência, na delicadeza, na complexidade de um fio. Uma lição que ele vai precisar, e muito, para sobreviver ao que vem a seguir. E o que vem a seguir é um salto brutal. A narrativa joga a gente direto para a captura e para a travessia no navio negreiro, o tumbeiro. Um ambiente onde o cheiro era uma mistura de morte, suor, dejetos. É o inferno. Nossa. E no meio dessa escuridão, um detalhe me marcou muito. O Zuanga grita e ouve um sussurro responder. É quase nada, mas parece tudo naquele momento. Mas é tudo. É fundamental. O objetivo da passagem do meio não era só transportar corpos. Era começar o processo de apagar identidades. Transformar pessoas em peças, em carga. Exato. O simples ato de alguém sussurrar seu nome é a primeira e talvez a mais importante linha de resistência. É a afirmação de que eu sou uma pessoa, eu tenho um nome, eu tenho uma história. É uma faísca de humanidade no meio da desumanização absoluta. Essa faísca o mantém vivo até a chegada em Recife, em 1829. E o primeiro impacto é o cheiro. Uma mistura de mangue, açúcar, melaço. Sim. No cais, ele vê por um instante a irmã, Malaika. Eles gritam um pelo outro, mas são separados de novo. E logo depois começa o processo de preparação para a venda. Que é a continuação metódica daquele processo de apagar a identidade. Eles são lavados, os cabelos e pelos raspados,
E os corpos são untados com óleo de palma para esconder feridas, a magreza. É uma maquiagem grotesca para transformar seres humanos sofridos em mercadorias brilhantes e atraentes. E é nesse mercado que surge a figura central da opressão na história, o Barão Gaspar de Albuquerque. A descrição dele é de arrepiar. Gelada. Seus dedos, longos e pálidos, nunca tocaram a terra. Apenas apontavam. Os olhos cinzentos não brilhavam, absorviam a luz. Que personagem assustador. É a figura que representa a frieza do sistema. E o método de inspeção dele é fascinante e terrível. Não é só sadismo, é a lógica capitalista da época aplicada ao corpo humano. Como assim? Ele avalia a estrutura óssea, os dentes para verificar a saúde, a idade, procura calos nas mãos para saber se a pessoa já era do trabalho pesado ou se era da nobreza. Nossa. Ele usa a ponta da bengala para testar o tônus muscular. É a avaliação de um ativo, de um recurso. O teste final dele era o olhar. Ele preferia o olhar quebrado, submisso. Mas no Zwanga ele encontra algo diferente. Um brilho soberano que o intriga. Exato. A narrativa diz que o barão se sentiu como um caçador fascinado pela presa real. Ele não compra um escravo dócil, ele está comprando um desafio. O que isso diz sobre o barão? Diz que o poder dele não se satisfaz só com a submissão. Ele precisa do ato de dominar. É o ápice da arrogância. Claro. Comprar um príncipe, um leão, para domá-lo com um chicote é a maior prova do próprio poder dele. É uma perversidade psicológica. E essa mesma lógica fria se aplica à compra da Malaika, a irmã do Zwanga. Sim. Ele a negocia dizendo: pague o preço da madeira verde, não do móvel acabado. Ele reduz uma criança à matéria-prima, uma vida a uma anotação no livro contábil dele. Depois da compra vem o ato que sela a posse, a marcação a ferro. A cena é descrita com detalhes brutais. O sibilo agudo do ferro na pele, o cheiro de carne queimada. O símbolo do barão, as iniciais GA sobre uma coroa, é gravado no peito de Zwanga. É o ponto mais baixo da desumanização. Mas é justamente aí que acontece uma virada inacreditável na senzala, certo? Exatamente. É um dos momentos mais poderosos da história. Na escuridão da senzala, mesmo ferido e marcado, o Zwanga fala na língua dele e descobre que não está sozinho. Tem outros de povos banto ali. Certo. E um homem mais velho, chamado Ganga, vê no peito de Zwanga não a marca do barão, mas uma antiga cicatriz cerimonial da realeza Kajama. E ele se ajoelha. E então eles fazem uma coroação secreta. Sim, é uma resposta direta e simbólica ao ato do barão. O barão usou fogo para impor uma identidade de propriedade. Na escuridão, os escravizados usam lágrimas, cantos sussurrados e uma coroa de palha para reafirmar uma identidade de realeza. Que incrível. Um sussurro corre pela senzala. Ele é um rei. A identidade que o barão tentou apagar com fogo ressurge nas sombras. Ter um rei secreto na senzala é um ato simbólico incrível. Mas como isso se traduz em ação? A resistência simbólica é suficiente no dia a dia brutal de um engenho? Não é. E eles descobrem isso da pior maneira. A primeira tentativa de resistência aberta, liderada pelo Zwanga e seu compatriota Jaffa no canavial, é um desastre. O que acontece? Eles se recusam a trabalhar num ato de desafio direto e são espancados quase até a morte. Essa derrota ensina ao Zwanga uma lição crucial. A força bruta sozinha não vai vencer. A resistência precisa ser mais inteligente. E a oportunidade para essa nova estratégia surge de onde menos se espera, né? Da antiga habilidade dele como mestre têxtil. Como alfaiate, exatamente. Ele conserta um traje do Ricardo, filho do barão, e sua habilidade o tira da lavoura e o leva para dentro da casa grande. E isso o coloca no centro do poder inimigo, dando início à parte mais complexa e ambígua de toda a narrativa. A relação dele com o Ricardo. O Ricardo é um jovem atormentado, fascinado pela inteligência, pela dignidade do Zwanga, e ele começa a dar aulas secretas de alfabetização para ele. Essa relação é um nó difícil de desatar, né? É uma amizade genuína? É pura estratégia por parte do Zwanga? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que a genialidade da narrativa está em ser as duas coisas.
Para o Zwanga, com certeza, começa como uma oportunidade estratégica. Aprender a ler e escrever na língua do opressor é adquirir uma arma poderosa. Claro, mas é impossível negar que uma conexão humana se forma ali. Para o Ricardo, é uma mistura de culpa pelo sistema, um fascínio genuíno e talvez uma atração proibida. Ele está traindo a classe dele, a família, tudo. É um jogo perigosíssimo para os dois. E o Zwanga joga esse jogo com maestria. Ele transforma a função de alfaiate numa central de inteligência. Totalmente. Enquanto tira as medidas dos amigos do Barão, da elite pernambucana, ele ouve tudo. Segredos de negócios, intrigas políticas e o mais importante. O plano do Barão? O plano do Barão para atacar um quilombo na Serra do Curral. E ele age. Sim. Ele usa o conhecimento que adquiriu com Ricardo para escrever uma mensagem codificada e, através de um menino, alerta o quilombo. O ataque do Barão fracassa espetacularmente, salvando centenas de vidas. Nossa! O Barão fica furioso. Ele sabe que tem um traidor, mas jamais suspeitaria do seu alfaiate de luxo. Zwanga vira um mestre espião, debaixo do nariz de todo mundo. Mas enquanto o Zwanga tá jogando esse xadrez, um outro jogo mais íntimo e perigoso tá acontecendo. Camila, a esposa do Ricardo. Ah, sim! Ela se sente negligenciada, humilhada pela proximidade do marido com o Zwanga. E ela inicia a própria conspiração, movida por ciúme e ressentimento. Ela percebe a vulnerabilidade do Jafa, o amigo do Zwanga, que se sente um pouco abandonado pelo seu rei agora na Casa Grande. E ela manipula. Ela o seduz. E através dessa manipulação emocional, ela extrai dele todos os segredos. O reinado na senzala, o plano que salvou o quilombo e, principalmente, a natureza da relação entre Ricardo e Zwanga. Então, a traição do Jafa não vem da maldade. Não, vem da dor, da manipulação. E a Camila usa essa dor como uma arma. E ela entrega essa arma carregada para o Barão no momento em que ele está mais acuado. Quando uma investigação da corte sobre os negócios dele, liderada por um tal Dr. Almeida, começa a apertar o cerco. É a tempestade perfeita. Exato. O Barão, desesperado, assassina o Dr. Almeida numa emboscada e logo depois a Camila conta tudo para ele. Com essa informação, o Barão tem o pretexto perfeito para uma vingança selvagem. E essa vingança é o clímax da história. Ele invade o quarto de Zwanga e o encontra com Ricardo. E o que se segue é uma explosão de violência. Zwanga é arrastado para o tronco e açoitado brutalmente na frente de todos na senzala. E o Ricardo também é chicoteado pelo pai, trancado nos aposentos. E esse foi o erro tático fatal do Barão. A humilhação pública era para ser o golpe de misericórdia. Era para destruir o símbolo de esperança que o Zwanga representava. Mas o efeito foi o contrário. Totalmente contrário. Ao açoitar o rei deles na frente de todos, ele não quebrou o espírito da senzala, ele o unificou. Ele transformou a esperança secreta em fúria coletiva. E a revolta explode. É um banho de sangue. Os capatazes são mortos, a Casa Grande é cercada. O Jafa, o traidor involuntário, morre lutando bravamente. Uma figura trágica. Muito. E o próprio Zwanga caça e executa o capitão do mato. O confronto final no escritório do Barão é o ápice. No último ato de crueldade, o Barão revela que vendeu a pequena Malaika para o Maranhão para nunca mais ser encontrada. Nossa. E é com essa revelação que o Zwanga o mata. A justiça ali é crua, imediata, feita com as próprias mãos. Quando a guarda imperial chega, encontra um cenário de carneficina. E aqui o Ricardo, o filho do Barão, faz uma jogada inesperada. Usando a influência dele, ele consegue evitar a execução sumária de todos, enquadrando os rebeldes como testemunhas-chave nos crimes do pai, que já estavam sendo investigados. Uma jogada de mestre. A última troca de olhares entre ele e o Zwanga é silenciosa. Zwanga apenas articula o nome da irmã, Malaika. É uma conclusão de cair o queixo. A revolta que deveria levar todos à forca acaba se tornando a chave para a justiça, ainda que de uma forma torta. O desfecho é agridoce, mas poderoso. Por sua colaboração na investigação que expôs os crimes do Barão, Zwanga recebe a alforria legal. E ele não foge, não desaparece. Pelo contrário, ele usa seu conhecimento têxtil e se torna um industrial poderoso no Recife, dono de uma empresa que ele batiza de
Cajama. E com a fortuna que ele constrói, ele começa a comprar a liberdade de outros escravizados, um por um. Ele não apenas se salva, ele usa as ferramentas do sistema que o oprimiu para libertar seu povo. É a vingança mais sofisticada possível. Sem dúvida. A cena final, anos depois, é de uma simbologia imensa. O Ricardo, agora viúvo, leva seus 2 filhos para se despedir do Zwanga no porto. Zwanga está finalmente embarcando num navio, mas dessa vez por vontade própria, de volta para a África. E os nomes dos meninos? Exato. Um dos meninos se chama Leonardo, o outro se chama Jafa. Essa cena final é de arrepiar. O filho do Ricardo se chama Jafa, é o reconhecimento do sacrifício, é o perdão, é o fechamento de um ciclo de violência terrível com um ato de memória e honra. Sim, a vingança deu lugar a uma forma de redenção. Não pelo esquecimento, mas justamente pela lembrança. Uma história impressionante. E nos deixa com uma reflexão final, né? A narrativa termina com a jornada de volta para casa. Mas depois de tudo o que aconteceu, a perda do reino, a escravidão, o amor, a vingança, o poder, o que realmente significa voltar a casa? Boa pergunta. É possível retornar ao que se era? Ancestor